O que informar ao ligar para o socorro especializado? Existem algumas informações de extrema importância quando você vai chamar este socorro. Eu mesmo, durante a minha graduação, fiz alguns estágios no Corpo de Bombeiro. É bem interessante que algumas pessoas ligam para chamar o socorro e elas não conseguem passar informações essenciais, de extrema importância para quem vai ir ao atendimento destas vítimas, né? O primeiro, o mais importante de todos, o local exato da ocorrência do acidente, né? Se for em perímetro urbano, é o nome da rua, número da casa mais próximo e principalmente ponto de referência. O ponto de referência é bem utilizado e bastante eficaz também. Porém, você deve tomar alguns cuidados. Liga lá e diz que o acidente ocorreu em tal rua, próximo ao posto. Este é o tipo de informação incompleta. Posto do quê? Posto de combustível, posto de saúde, posto de abastecimento, não sei o quê. Então, assim, precisa ser mais claro. Ele é na rua tal, próximo ao posto de combustível, tal. Precisa ser uma informação, um ponto de referência mais exato. Eu mesmo, no período que eu fiquei no Corpo de Bombeiro, com uma certa pessoa uma vez, e ela disse que o acidente ocorreu na estrada, perímetro rural, na estrada tal, logo após uma curva bem grande. Logo após uma curva. É o tipo de informação muito incompleto. É difícil, que curva? Curva grande. O que é uma curva grande para um e para outro? Precisa ter informações mais exatas. Se for na rodovia, se possível, em qual rodovia você está e qual o quilômetro da via. Os órgãos especializados em atendimento de socorro em rodovia, eles conhecem muito bem pelos quilômetros da via. Okay? Lembrando que é importante você colocar em qual sentido. Né? Você está indo em norte, sentido oeste, oeste da rodovia, para facilitar também para o atendimento, para o deslocamento das viaturas até o local. O tipo de acidente. Se é um acidente frontal, é um acidente entre uma moto e um caminhão, um acidente entre um ônibus e um caminhão, o tipo de acidente. Descrição da gravidade das vítimas. E se estão inconscientes ou se estão presas nas ferragens. Tá? Às vezes a pessoa liga, apavorada, lá um acidente grave, e barabá, mas como é que estão as pessoas? Não, eles estão todos bem, um que teve um ferimento no braço. Um acidente sim, porém não com tanta gravidade, tá? Quantidade de vítimas no local do acidente. Vamos supor que você relate que o acidente foi um acidente entre um caminhão e um ônibus. Observem que, a princípio, entre um caminhão e um ônibus, eu posso ter inúmeras vítimas. Porém, muitas vezes, na hora da pergunta quantas vítimas, a pessoa diz, não, apenas o motorista do ônibus se feriu, pois o ônibus estava vazio. Nós temos um acidente entre um ônibus e um caminhão, porém com uma vítima. É importante estas informações. E por fim, se há vazamento de combustível, sempre indica um risco de incêndio, e aí o socorrista já vai ter que estar preparado para um possível enfrentamento do incêndio. Ok? O que não se deve fazer como a vítima de acidente? Estas são questões que caem bastante em prova também, prestem bastante atenção. O que não se deve fazer em um atendimento a uma vítima de acidente? Não movimente a vítima, exceto quando tiver incêndio ou quando não houver nenhuma possibilidade do socorro chegar. Primeiros socorros não é muito diferente da legislação de trânsito. Ela tem uma regra, porém existem algumas exceções. Tem que tomar muito cuidado com essas exceções para não torná-las como regra, tá? Então a regra é, não devo movimentar a vítima. Porém, se é risco de incêndio, eu posso sim, devo sim movimentar a vítima. Ver mais adiante como que eu devo fazer essa movimentação correta também, mas nesta situação eu poderia. Ou possibilidade aí que não tenha socorro especializado, que não vá chegar o socorro especializado em hipótese alguma. Então você poderia movimentar a vítima. Tá? Não faça torniquete. O torniquete também é conhecido como garrote.
Então, também como regra, ó, não se faz o torniquete, exceto se for amputação total do membro. O torniquete, o garrote, para quem não conhece, é quando você pega um pedaço de preferência de tecido, amarra e vai apertando ele, arrochando até parar o sangramento. Porém, se isso não for amputação total e você fechar ali, garrotear, este membro afetado e garroteado, ele pode necrosar, ele pode morrer por falta de circulação sanguínea. Porém, se for uma amputação total, às vezes de um membro inferior, de uma perna, uma amputação em altura de coxa, a única solução seria um torniquete para você estancar esta hemorragia imensa, provavelmente, tá ok? Então, novamente, existe uma regra, porém existe exceção. Não tire o capacete de um motociclista. E você pode afrouxar aqui o garrote, asfixiando este motociclista. Isso você pode fazer, porém não retire o capacete. O capacete só poderá ser retirado por profissionais qualificados e treinados para esta finalidade. E não dê nada para beber, em hipótese alguma, dê líquidos para a vítima. E é bastante comum, pessoal, vítimas de acidente de trânsito pedirem água, estarem com sede. Não dê. Por mais que externamente, aparentemente, ela esteja bem. Pois assim, existem hemorragias internas. E uma hemorragia interna, um dos sinais é sede. Pois a pessoa está perdendo líquido. Quando tem hemorragia externa também, porém aí é mais visível. Você está vendo a hemorragia e possivelmente você não dê nada a beber. Porém, muitas vezes a pessoa está bem, inclusive está sentada ou está caminhando e pede água. Está com sede. A sede excessiva não é legal, inclusive pode-se suspeitar de hemorragia interna. Então, nunca, em hipótese alguma, dê nada para beber. Seja suco, refrigerante, água, nada. Não se pode dar água. E é comum as pessoas, para se acalmar, dá uma aguinha para a vítima. Não faça isto. Você pode agravar a situação. Um rompimento de algum órgão interno, esta água é um problema. Ou se esta vítima precisar passar por uma cirurgia, ela estava em jejum e você acabou tirando ela do jejum, dando água para ela beber. Então, não faça isso, nem água e nem comida também, não dê nada. Medicamentos também, não pode se dar nada para a vítima. Lembre-se, quem pode dar medicamento, prescrever medicamentos, é apenas o médico. Ok? Fechamos aqui mais um tópico na nossa matéria de primeiros socorros, que são primeiros atendimentos. Estudamos aqui sobre sinalizar o local do acidente e chamar o socorro especializado. São os dois primeiros tópicos, as duas primeiras providências que você deverá fazer quando se depara com um local de acidente. Não esqueça, sinalizar o local e chamar o socorro especializado. E até o nosso próximo tópico.